Nazaré. Pois Cristo foi ungido pelo Espírito Santo do Senhor para proclamar boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos cativos e para proclamar amor, o ano da graça do Senhor. Por essa proclamação, Cristo liberta seu povo do cativeiro e os reúne em si, em sua igreja. Assim foi quando o Senhor libertou seu povo da Babilônia e os devolveu a Jerusalém. Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, santificaram toda a congregação pela leitura da palavra da lei. Assim como o povo foi instado a comer a gordura, beber o vinho doce e enviar porções a quem não tiver nada preparado, assim você é ungido pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo, para compartilhar da sua festa e servir os outros membros do seu corpo com suas boas dádivas, dando maior honra à parte que tinha falta. Essas palavras introdutórias são uma síntese dos textos das leituras bíblicas de hoje. Feito isso, chamamos todos bem-vindos à casa do Senhor. A Escritura diz: o pardal encontrou casa, andorinha minha, onde acolhe seus filhotes. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Hoje celebramos o terceiro domingo após a Epifania. Esse período nos ensina como Jesus, o nosso Salvador, se manifesta ao mundo. Como ele faz isso? Através da sua palavra. As leituras de hoje irão nos convidar a considerar a palavra de Deus santa, gostar de ouvir e estudar. Exatamente porque elas nos remetem a Cristo, quem Ele é, o que Ele fez e continua fazendo para perdoar pecados e salvar a todos, sem distinção. Invocação. Muito bem-vindos à casa do Senhor, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e façamos um exame da nossa consciência. Quando as pessoas de mais idade participavam do catecismo, era normal ter que aprender a ler o Inário Luterano. Eu não me lembro mais a página, está ali no início do Inário, o exame de consciência. E a recomendação era que toda vez, antes de participar da Santa Ceia, se fizesse esse exame de consciência. Infelizmente, aparentemente, isso caiu em desuso, tanto que talvez a metade dessa congregação, não sei, nem saiba da existência desse exame de consciência no início do Inário. E era normal que esse exame já era feito durante a semana, mais tardado no sábado, quando o culto era no domingo, para só então participar da Santa Ceia. E quem não havia feito o exame de consciência, lá em particular, com seu Deus, acabava não participando da Santa Ceia. Exame de consciência. Vamos pensar seriamente nessas perguntas. Amei a Deus e nele confiei acima de tudo e de todos. Amei qualquer ser humano, o meu dinheiro e
e os meus próprios interesses mais do que a Deus? Tomei o santo nome do Senhor em vão, amaldiçoando ou jurando? Clamei-nos a Deus sem refletir no seu conteúdo? E a minha vida de oração, como está? Nunca me ausentei dos cultos sem causa plenamente justificada. Leio minha Bíblia com regularidade e com atenção. Fiz todo o empenho para levar os semelhantes ao conhecimento de Jesus Cristo, o Salvador. Honrei meus pais e superiores. Fui fiel ao meu trabalho e sempre respeitei meus superiores. Cumpri o meu dever de pai e mãe para com os meus filhos, criando-os especialmente no conhecimento da palavra de Deus. Amo o meu próximo como amo a mim mesmo. Existe ódio, maldade, falta de perdão e má vontade contra alguém no meu coração? Tenho consciência de que a prática sexual, de acordo com a vontade de Deus, é correta dentro do casamento? Tenho prazer em proferir palavrões ou ouvir conversas indecentes? Fui honesto no meu trabalho e negócios? Ajudei o meu próximo a melhorar e conservar os seus bens e o seu meio de vida? Menti? Fiz fofoca do meu próximo? Ou defendi-o nas vezes em que foi acusado injustamente? Sempre interpretei suas ações da melhor maneira? Cobicei qualquer propriedade alheia? Estive descontente com o que a bondade de Deus me concedeu? E se nós, irmãos e irmãs, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, se não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é justo. Perdoará os meus pecados e nos limpará de toda maldade. Pense, estou profundamente arrependido dos meus pecados? Esse é o momento da nossa confissão. Tenho consciência de que por causa deles mereço a justa ira e castigo de Deus? Tenho desejo de corrigir a minha vida, evitando o pecado e fazendo a vontade de Deus? Como agora o firme propósito de usar meu corpo e minha alma, bem como tudo quanto possuo, a serviço do meu Deus e Salvador? Se assim é, afirmai-o todos, dizendo sim. Em virtude dessa vossa confissão, vos anuncio o perdão em nome do nosso Deus, que é misericordioso. A sua bondade ficou visível quando seu unigênito Filho Jesus Cristo assumiu nossa natureza pecaminosa e veio socorrer-nos. Jesus cumpriu a lei de Deus em nosso lugar. Jesus pagou pelos nossos pecados e culpas. Com Ele está o perdão. Louvado seja o Senhor. Que o perdão e a paz que Jesus nos dá enche os nossos corações de amor, alegria e vontade de servir. Que assim seja. Amém. Passemos agora a leitura do Salmo de Davi, de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, E uma noite revela conhecimento a outra noite. não há linguagem nem palavra
seus aposentos. E se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. Nada pode se esconder do seu valor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejados do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se amoleça o teu servo. E lhe guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das minhas condutas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração Sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Todo-Poderoso e eterno Deus, teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, esteve em Nazaré, nele ensinando a tua palavra. Nele se cumprem as Escrituras, em especial nele como aqueles a todos nós, nas nossas necessidades de cura das nossas feridas da alma, para que possamos viver em fé verdadeira, ouvindo a tua palavra, como que tendo o próprio Cristo diante dos nossos olhos e ouvidos, atentos, porque dele nos vem palavras de libertação, perdão e salvação. Oramos em nome dele, Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive
as leituras bíblicas. Neemias capítulo 8. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas. Pediram a Esdras, escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo ainda os ouvia atentos ao livro da lei. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que seria. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Louve o Senhor todos os gentios, e todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entreguem os seus atos. Ouçamos agora a leitura da Epístola, 1 Coríntios 12 a 31. A unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também, como respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados no corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres,
e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros de cada um deles no corpo, como lhe aprova. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não porém os olhos, diz minha mão, não precisando de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não parecem membros do corpo, a estes damos muito maior honra também aos que em nós não são vigorosos, revestidos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão do corpo. Pelo contrário, opere os membros com igual cuidado em favor dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regocijam. Ora, vós que sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura, são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam as todos, portanto, procurai conhecer os melhores dons. Assim termina a leitura da Epístola. Aleluia, o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Aleluia. A leitura do Santo Evangelho encontramos em Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 30. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável
confortável no seu jugo. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntaram: não é esse o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Assim termina a leitura do Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Confessemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
ouvir atentamente a sua palavra, assim como os judeus o fizeram na sinagoga em Nazaré, a cidade onde Jesus vivia, e que o recebeu com alegria, embora depois, quando ele teve que falar a verdade, a situação mudou. Que nós não mudemos quando ouvimos além do Evangelho, também temos de ouvir a santa lei de Deus, que mostra os nossos pecados. Que Deus nos fortaleça para ouvirmos toda a sua palavra. Amém. Foi um sábado na cidade de Nazaré, a cidade onde Jesus se criou, que ele, como de costume, entrou na sinagoga. Nós também temos o costume de vir à casa de Deus para ouvir a sua palavra. O povo ouviu atentamente. É interessante, vale a pena reler o início dessa passagem bíblica, como eles ouviam com muita atenção. Podíamos dizer que nem piscavam, nem respiravam direito, por ouvir aquelas palavras. E o Evangelho lhes foi muito agradável, porque Jesus sabia comunicar, e sendo Deus, comunicava de uma maneira muito especial. Nós, nessa noite, viemos na sinagoga de 2025, a Igreja Cristã, onde participam os membros da congregação, onde vêm visitantes, onde convidamos também outras pessoas a virem. Muitos de nós, muitas vezes, ouvimos com muita atenção. Às vezes, nossos pensamentos começam devagar e não temos aquela mesma atenção que tiveram os judeus no início. Faz parte do ser humano. É difícil permanecer atento. Por isso também as mensagens, os pastores normalmente procuram, se esforçam por não torná-las muito extensas, porque a capacidade humana é de prestar atenção a um certo limite do tempo e depois já não consegue mais. Ao anunciar a vontade e a verdade de Deus, Jesus se apresenta como um profeta. De fato, ele era o profeta ungido de Deus. E ele, como profeta, aquele que anuncia a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne, ele já esteve lá no jardim do Éden e falou a Adão e Eva, quando eles se sentiram na rua da amargura por causa da sua desobediência. Jesus, o Verbo, foi o profeta que anunciou a primeira boa notícia também a Adão e Eva. Foi ele o profeta que falou através dos profetas do Antigo Testamento e depois veio pessoalmente na Palestina anunciando, profetizando essa palavra de Deus. Seu ministério profético não terminou. Ele continuou pela boca dos apóstolos e todos os ministros do Evangelho que enviou posteriormente. E a respeito desses enviados de Deus, ele afirma: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem me rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Isso continua, portanto, ainda hoje, valendo para todos que são enviados a pregar as boas notícias de Deus e que o fazem com retidão. É através dos pastores, evangelistas, diáconos, professores de teologia, professores de escola
escola dominical e aos devidamente chamados que Jesus continua atuando hoje. Anuncia boas novas. Jesus não anuncia qualquer mensagem. Jesus anuncia a palavra para confortar e assegurar que Deus cumprirá as suas promessas. A renovação da promessa se faz necessária por causa dos ouvintes, e entre os quais os motivos que já mencionamos antes. Nós precisamos sempre ouvir de novo. Não podemos falar como aqueles que ainda ontem eu tive que ouvir: ah, pastor, eu não vou mais à igreja, mas eu tenho fé em Deus igual, eu faço minhas orações em casa. Pode até ser que faça, Deus queira que faça, mas você já deve ter ouvido talvez mais de uma vez aquela comparação do braseiro. Se você pegar um copo d'água e jogar no braseiro, o churrasqueiro sabe disso muito bem, não é um copinho d'água que vai apagar o braseiro. Pode apagar algumas brasas ali, mas as demais acabam aquecendo e reacendendo bem aquelas que sofreram aquele impacto. Agora pega e tira uma ou duas brasas desse braseiro. Uma pessoa, duas pessoas, você viu o casal, tira do braseiro, joga um copo d'água em cima dessa brasa. O que é que vai acontecer? Ele mesmo respondeu para mim: ah, pastor, vai apagar. Ele disse: mas vai acender de novo? Não. Você está correndo um risco muito grande em se isolar da igreja, que não é um lugar perfeito, não é um lugar formado por santos, mas é onde as pessoas vão justamente para se fortalecer e aquecer uns aos outros, sempre sob a palavra, o ensinamento da palavra de Deus. Jesus disse que ele foi chamado para evangelizar aos pobres. Existe uma teologia da libertação que distorce esse ensinamento e que entende, muitas pessoas até entendem essas palavras como uma pobreza material. Ela também existe e os cristãos devem se preocupar com esses, sim, mas Jesus acima disso está falando da pobreza espiritual, que só o conforto da palavra de Deus o pode trazer. Anunciar a boa nova aos pobres, então, não quer meramente dizer que se vá ao encontro dos necessitados de bens materiais para lhes dar roupa, comida, habitação. A pobreza da qual Jesus fala é muito mais séria e profunda. São todos os que se sentem necessitados de bens espirituais, perdão dos pecados, vida e salvação. Nós estamos entre esses pobres e precisamos dessa alimentação de Deus. É claro que não podemos, como já disse, descuidar da nossa comunhão fraterna. A nossa congregação junta produtos alimentícios para fazer a cesta básica, muito bom, importante. Às vezes até, quem sabe, a gente em alguns momentos meio que esquece de participar mais, melhor, como poderíamos talvez participar. Lógico que nem todos, mas muitos de nós sim. Então temos essa oportunidade, mas o mais ainda, uma outra oportunidade, mais urgente e necessária, que não dispensa a primeira, é essa alimentação espiritual. Como membro de uma congregação, o pastor às vezes vê certas coisas de uma maneira diferente que antes ele não podia ver. Ou seja, a reação dos membros, a conversa com os membros. Porque o pastor, como pastor da igreja, tem aqueles compromissos, aqueles momentos dele, e os próprios membros não se abrem com ele, muitas vezes. Então, para o membro da congregação, que aqui nós temos 3 ex-pastores, pastores eméritos como membros,
é uma oportunidade que a gente tem de poder conversar melhor, mais francamente, sem aquele compromisso, o pastor vai me chamar para mencionar, sei lá o quê, né? Aquele medinho que existe. Então isso é importante. E uma coisa que eu falava no tempo de pastor, da congregação, houve quem não entendeu, até deu a voz ao contrário, mas que cada vez mais se vê a importância do que a congregação aqui está fazendo, além da pregação da palavra de Deus e tudo, é a recepção aos novos membros e aos membros da igreja também. Porque se alguém é membro de uma congregação e ninguém liga, ninguém dá bola para ele, ele não se sente incluído. E se você vai numa festa, e essa festa é espiritual, você vai numa festa e ninguém presta atenção, ninguém dá bola para você, você se sente deslocado, você não se sente bem. Eu sei que há um esforço de muitas pessoas de fazer isso com os membros, principalmente com os visitantes. E esse é um compromisso não só de alguns, porque 3, 4 pessoas não conseguem fazer isso, atingir a todos, fica mais difícil. Claro que cada um de nós deve ter a consciência de procurar alternar, conversar com pessoas diferentes. Acontece que é tipo uma panelinha, mas no bom sentido, que há afinidade entre aquelas pessoas, depois do cafezinho, quando vem aquele grupinho, está sempre junto ali, não querendo ser panelinha. Mas, de repente, sair dessa bolha e procurar ir ao encontro de outras pessoas, observar aqueles que ninguém conversa, aquele visitante que chegou, ninguém deu bola. Isso é fundamental e também faz parte desse anúncio da palavra de Deus. Proclamar libertação aos cativos, disse Jesus, aqueles que estão presos, algemados ao pecado. Restaurar a vista aos cegos. Somos cegos, alguns de nós precisam de óculos, mas não é dessa cegueira, é os cegos espirituais que Jesus foi restaurar a vista a eles. Pôr em liberdade os oprimidos. A opressão do ser humano não é apenas econômica e social e política, como dão a entender às vezes. Estas são apenas consequências do pecado que vem do fato na vida das pessoas, do ser humano, e da qual Cristo afirma para o nosso consolo que Ele também veio nos resgatar. Jesus fala: apregoar o ano aceitável ao Senhor. Isso é o tempo aceitável ao Senhor, que Deus havia reservado para proceder à salvação da humanidade. Pois esse tempo, esse dia aceitável aconteceu com a vida de Cristo e continua com o anúncio da palavra de Deus nos dias atuais. Nós, como congregação cristã, somos constantemente atendidos e amparados em nossa vida por Cristo, o nosso profeta. Queremos agora, cada vez melhor, nos tornar instrumentos de Cristo, pois é através de sua igreja que Cristo desenvolve o seu ofício profético. A igreja não pode se contentar com amor militante. Jesus a condenou naquele versículo que talvez todos conheçam, quando ele falou a Laodiceia que estava morta, estava assim, ia para a igreja, político, tradição. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque não és nem frio, nem quente. A igreja deve ser dinâmica, atuante e envolvente. A comunhão cristã precisa ser sentida. Os de fora devem comentar, ver como se ama. Eu gostei de ir naquela igreja, é diferente. E a nossa igreja só pode ser diferente se nós formos também
anunciar a palavra de Deus clara e claramente, se nós também formos diferentes entre nós e para com os que nos visitam e para com as pessoas de fora com as quais nos encontramos no dia a dia. Procuremos ver onde os dons de cada um, ouvimos na leitura bíblica, que os dons são diferentes. Cada dom é importante, por mais diferente que seja, nenhum dom é indispensável. Procuremos descobrir melhor qual é o nosso dom e procuremos aplicá-lo melhor a serviço do reino de Deus, pois de Deus o recebemos e ao serviço de Deus que nos colocar. Que Deus o conceda a cada um de nós. Amém. Especialmente demonstrados a nós em teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele tem vindo a nós para realizar aquilo que ele mesmo deu nas Escrituras em Nazaré. Veio evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr e libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável ao Senhor. Somos os beneficiários das bênçãos conquistadas pelo nosso Salvador e presenteadas a nós na sua palavra. Ajuda-nos a ler, estudar, ouvir a tua palavra como bons ouvintes e operosos praticantes da mesma. Dá-nos sabedoria para testemunhá-la ao mundo e começar por aqueles que convivem conosco. Agradecemos-te, Senhor, pela semana que passou e pelas bênçãos grandiosas que derramaste sobre nós nos dias passados. Desce-nos o pão de cada dia e comer todo o necessário para o corpo e a vida. Protegeste e cuidaste de nós, a menina dos teus olhos. Assim, protege-nos e guarda-nos na nova semana que nos ofereces, bem como nos ajuda a ser os instrumentos teus, para cuidar daqueles que nos confiaste.
sobre os aniversariantes da semana, esse que nenhum tem aqui se apresentado, mas no sentido mais amplo, a presente a congregação, haja aniversariante, mas que não pode estar presente. Ou mesmo, pessoas que não fazem parte da congregação, mas que receberam um início de novo ano de vida, uma nova oportunidade para andar e conhecer e andar no meu caminho. Cuida daqueles que sofrem, em especial, ore carinhosamente para os nossos irmãos que estão enfermos. Abençoa-os, Senhor, com a tua multiforme graça, para que sua saúde e vida sejam um testemunho do teu amor para muita gente. Tudo mais, Senhor, que pesa em nossos corações, queremos te apresentar, orando a oração que nos ensinas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal. O seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A Igreja Luterana ensina que a Santa Ceia do Senhor, a Santa Ceia está presentes verdadeira e substancialmente o corpo e o sangue de Cristo, sendo oferecidos verdadeiramente como os elementos visíveis, pão e vinho. E falamos da presença real do corpo de Cristo na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho. Os crentes recebem essa ceia como uma garantia de que seus pecados certamente estão perdoados e de que Cristo neles habita e neles é eficaz. A palavra de Deus diz: enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A palavra de Deus também diz: a seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. São convidados a participar da Santa Ceia os que são membros da Igreja Luterana e creem nas palavras e promessas de Jesus: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, dado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Arrependimento e fé são as condições de preparo para a Santa Ceia. Bem-vindo. Bem-vindo seja a mesa do Senhor. Tomai e comeis
isto é, o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdadeiro sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esses nos fortaleçam e preservem na verdadeira fé para a vida eterna. Amém. Em paz, que Deus esteja com vocês. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, Nós te rendemos graças, porque nos reconfortaste por este bom da salvação. Suplicamos
O Senhor seja convosco. E com o Deus Filho, Bendigamos ao Senhor. demos graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz.